Pessoal, na aula passada a gente começou a falar sobre o ciclone Lapo, não foi isso? Vimos as relações geométricas desse ciclone, essa família de ciclones chamada família Lapo, né? Essas são as relações geométricas. Vimos assim que tem uma velocidade ideal, uma faixa de velocidade ideal, né? Essa faixa é considerando o binômio eficiência de coleta das partículas, aqui no underflow, e custo energético, ou seja, para não dar uma queda de pressão muito alta. Disse também que se você está fazendo um projeto e não tem a mínima ideia das dimensões, usar uma velocidade bem intermediária nessa faixa é uma boa prática de projeto. Vimos as equações usando a sistemática geral do Massarani para o diâmetro de corte, e vimos que existe uma equação do Perry também para o diâmetro de corte. Eu disse para vocês que elas são rigorosamente iguais, ou seja, foram feitas em caminhos diferentes, mas se chegou na mesma equação, né? E pedi até para mostrar para vocês que essas equações são iguais, né? Vimos que o K da família Lapo é 0,095. Vimos a partir de dados experimentais a equação, a previsão da eficiência individual de coleta. Lembrando que a eficiência individual se refere a um tamanho específico de partículas, né? Vimos também o valor de beta, também conhecido como número de Euler, que para o Lapo é 315, e esse beta relaciona a queda de pressão com a energia cinética por unidade de volume. E vimos também que é possível, conhecendo a eficiência individual, a equação da eficiência individual e o modelo de distribuição granulométrica, é possível obter valores para a eficiência global. A eficiência global é a eficiência de coleta do conjunto de partículas, de todos os tamanhos. E a solução dessa integral, né, pode-se obter gráficos desse tipo, que relaciona a eficiência global para cada modelo, pelo parâmetro com dimensão de comprimento dividido pelo diâmetro de corte, parametrizado pelo parâmetro adimensional, aqui para o GGS, aqui para o RRB e aqui para o log normal. Foi isso que nós vimos na aula passada. Vamos ver agora algumas aplicações de ciclone Lapo. Tá? Amanhã nós vamos ter o clássico, conhecido como o clássico dos milhões, né? Então esse exercício em homenagem ao clássico de amanhã, clássico dos milhões, entre Vasco e Flamengo. Então o exercício é o seguinte, ó. A companhia Flá Pequeno projetou para a companhia Vasco Gigante. A companhia Flá Pequeno é uma companhia de projeto. A Vasco Gigante é uma indústria. Tá? Então, a Flá Pequeno projetou para Vasco Gigante um ciclone Lapo, e o DC que ela está oferecendo é um ciclone Lapo de DC de 55 centímetros. Lembrando que DC é o diâmetro da parte cilíndrica do equipamento, né? A qual todas as dimensões estão relacionadas a ele. De tal forma que, se você tem um DC, você tem todas as outras dimensões da família Lapo. Então, escolhido o DC, você está escolhido o DC, e a família você tem o ciclone. E esse projeto é para coletar partículas de um fluxo de ar a 70 graus Celsius de uma atmosfera. A velocidade do ar na seção de entrada é de 15,24 metros por segundo. Se você fizer a conversão de unidade, você vai ver aqui, ó, 50 pés por segundo, vezes um pé tem 30,48 centímetros. Se você multiplicar 50 pés por 50 pés por segundo por 0,3048, você vai achar a velocidade em metros por segundo exatamente essa aqui. 15,24 metros por segundo. A densidade das partículas é 1,05 grama por centímetro cúbico, CGS. Aí eu peço para você, é isso que eu estou pedindo, verificar a validade da seguinte afirmação da firma de projeto. A firma de projeto é a Flá Pequeno. Partículas com mais de 20 micras são coletadas com eficiência superior a 99,5%. Isso equivale a dizer que partículas de 20 micras são coletadas com eficiência de 99,5%. Então, imagine que você é um engenheiro da Vasco Gigante e existe esse ciclone que foi projetado por essa firma, e o seu supervisor falou para você: olha, fulano, eu estou com esse ciclone aí, a empresa de projeto deu essa informação, você é engenheiro químico, não é? Aí você fala: sou.
Beleza, confere se isso aí mesmo. Confere se essa informação aqui está correta. Então, essa é a sua ação como engenheiro químico. Verificar se essa formação da empresa de projetos está correta. Se esse ciclone é tão bom como ele está dizendo que é. Que coleta partículas com mais de 20 micras com eficiência maior do que 99,5%. Beleza. Então, vamos lá. O que você tem? Que informações você tem? Ó, você tem a velocidade de entrada. 15,24 metros por segundo. Onde a velocidade... Onde que... A velocidade... nessa seção de alimentação aqui, ó, HCBC. Lembra que no ciclone lá, a seção de alimentação é retangular. Legal. Você tem essa velocidade. A densidade das partículas é 1,05. Eu disse para vocês que o ar está a 70 graus Celsius. Na aula passada, ou numa aula anterior, eu falei para vocês que eu não ia dar mais densidade do ar para vocês, eu ia dar só viscosidade. Então, a viscosidade do ar a 70 graus Celsius é 0,02 centipoise. Tirei do PR. Densidade, eu estou calculando aqui, ó, mas numa prova eu não daria. Como é que você obtém a densidade do ar a 70 graus Celsius? Bom, o ar a 1 atmosfera é gás ideal, então nós já falamos isso, ρ é PM sobre RT. Então, se você... A relação da densidade em duas temperaturas diferentes é ρ2 sobre ρ1, T1 sobre T2. Basta você guardar uma densidade, não uma temperatura. Eu guardei essa aqui, ó, quando eu era novinho, igual a vocês. 1,2 vezes 10 a menos 3. A 20 graus Celsius, que é 293 Kelvin. Então, se eu quero descobrir a densidade a qualquer outra temperatura, por exemplo, a 70 graus Celsius, é só usar essa relação. Então, 70 graus Celsius é 273 mais 70, 343. E eu tenho a densidade do ar a 70 graus Celsius. Beleza, já achei. Agora, todo projeto de ciclone, ou toda análise de desempenho desse equipamento, passa sempre pelo cálculo do diâmetro de corte. Não existe um projeto que você vai fazer, ou um estudo de desempenho que você vai fazer do equipamento, no nosso caso é um estudo de desempenho, você vai conferir se tem aquela eficiência mesmo para aquele tamanho de partícula. Passa pelo cálculo do diâmetro de corte. Então, tem duas equações para o diâmetro de corte, uma do Massarani e outra do Perry. E eu disse para vocês que elas são iguais, ou seja, tanto faz você usar uma ou outra. Mas, às vezes, é mais conveniente, em função das informações que eu tenho, ou seja, eu vou fazer menos conta, usando uma das duas. Olha para essas duas equações e para o nosso problema, qual que você usaria? A equação do Massarani ou a equação do Perry? Massarani. Por quê? Você tem a vazão de entrada? Eu tenho a velocidade. Mas essa aqui já não está em função da velocidade? Ah, é verdade. Perdão. É verdade. Na verdade, a velocidade está aí já. Quem que respondeu? Então, você usaria qual, Aurélio? A do Perry, né? Por quê? Não é porque ela é melhor do que a do Massarani, não. É só porque você faz menos conta. Já está em função da velocidade aqui, né? Então, vamos lá. Isso. Vamos usar a do Perry. Que é essa aqui. Tá? Vamos substituir valores e usar tudo no CGS. Para a gente não errar. Não misturar o sistema de unidades. Vamos lá. 9. Viscosidade no CGS. Qual a unidade de viscosidade no CGS? Poases. Como é que eu passo 100 poases para poase? Multiplico por 10 a menos 2. O BC. O BC do LAPO, vamos lá. Vamos olhar a relação entre BC. Eu tenho DC, né? DC é 55 centímetros. Qual a relação entre BC e DC? BC é DC sobre 4. Então, é 55 dividido por 4. 55 dividido por 4. 10 pi. Velocidade de alimentação. No CGS, 1.524 centímetros por segundo. Densidade das partículas, 1,05. Densidade do ar, eu calculei, 1,025 vezes 10 a menos 3. Então, achei o diâmetro de corte em unidade de CGS. O valor que eu achei foi 7,02 vezes 10 a menos 4. Unidade de CGS, centímetro. Passando para micrômetro, isso aqui é igual a 7,02 micrômetro. 1 centímetro tem 10 a quarta micrômetros. Beleza, achei o diâmetro de corte. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa eficiência aqui
desse problema é uma eficiência individual ou global? É uma pergunta. Essa eficiência de 99,5% é individual ou global? Na aula passada a gente explicou a diferença entre as duas. Individual? Quem respondeu? Ednan. A Edna, você entrou, né? Isso, eu entrei 5 minutos atrás. Eu tinha te dado falta. Você lembra disso, hein? Depois, todo mundo que entrou Professor, depois lembra. Então, vai lá, Fabiana entrou? Entrei, isso que eu ia falar. Tá bom. O Igor entrou? Não. Matheus dos Santos entrou? Não. O Micael entrou? Entrei. Ótimo. Beleza. Ednan, individual. Por que você acha que é individual, Ednan? Porque a faixa é 20 micrômetros. A faixa não. O tamanho. Partículas. Se partículas com mais de 20 micrômetros são coletadas com eficiência maior que 99,5%, significa que partículas de 20 micrômetros é coletado com eficiência de 99,5%. Ou seja, eu estou falando de um tamanho específico. Quando eu falo de um tamanho específico, ou seja, essa eficiência está ligada a esse tamanho. Então, quando a eficiência está ligada a um tamanho, é individual. Então, esse 99,5% é eficiência individual de coleta. Onde está a equação para a eficiência individual de coleta do ciclone Lapo? Está aqui, né? Ó. Essa expressão veio do ajuste desses dados experimentais. Na aula passada eu mostrei como é que a gente obtém esses dados experimentais. Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou obter um eta para essa relação D sobre o diâmetro de corte. O diâmetro de corte nós já calculamos. O D, Ednan, é 20 micrômetros, né? Eu quero a eficiência para partículas de 20 micrômetros. Confere, Ednan? Isso, confere. Então vamos lá. A expressão é essa aqui, né? O D é 20 micrômetros e o diâmetro de corte é 7,02 micrômetros. Então, 20 dividido por 7,2 dá 2,83. Então, aqui é 2,83, aqui é 2,83. Fazendo essa continha, eu achei a eficiência de 88,9%. Conclusão. A empresa não fornece uma eficiência superior a 99,5, ela fornece uma eficiência de 88,9. Ou seja, tá errado as contas deles. Quem respondeu? Então a gente não vai. Aurélio. Vou corrigir só uma coisa que você falou, Aurélio, só para a gente ficar mais preciso. Você falou tá certo, mas só para a gente ficar mais preciso na terminologia. O ciclone, nessas condições operacionais, esse ciclone, nessas condições operacionais, não vai coletar essas partículas de 20 micrômetros com eficiência maior que 99,5%. Esse ciclone, nessas condições operacionais, vai coletar partículas de 20 micrômetros com eficiência de 88,9%. Portanto, partículas com mais de 20 micrômetros com eficiência maior do que 88,9%, mas não maior do que 99,5%. Certo? Certo, Aurélio? Excelente. Isso mesmo, perfeito. Conclusão. A conclusão de sempre. O Flamengo se acha melhor do que ele é de fato. Né? Ou seja, essa empresa se achou, né? Achou que estava vendendo uma coisa boa, mas não era tão boa como eles imaginavam. Como é o próprio time do Flamengo. Certo? E você, como é um engenheiro da Vasco Gigante, você sabe o tamanho da sua empresa, você vai falar para eles, ó, pessoal, aqui tem engenheiro químico. Não adianta vocês falar mentira para nós, não, porque aqui a gente entende do riscado. Então, esse ciclone seu não vai fazer esse serviço que a gente pediu para vocês. Toma de volta. Certo? Tudo bem. Tudo bem? E amanhã vocês vão ter a oportunidade de constatar essas coisas aí, de Flá pequeno contra Vasco gigante. E amanhã tem, tá bom? 9 da noite, vocês podem ver isso aí. Beleza, pessoal. Vamos mais um exercício. Agora um exercício de projeto. Esse foi de análise de desempenho, esse é de projeto. Ou seja, no primeiro eu tinha um ciclone. Eu só queria conferir o desempenho dele. Nesse segundo eu não tenho ciclone. Eu sou um engenheiro de projeto que quero montar ciclones para
fazer um determinado serviço. Beleza? Ficou claro? Então, o problema é o seguinte, especificar a bateria de ciclones LAPO, parêntese. O que é uma bateria de ciclones? Não é aquela de escola de samba. Bateria de ciclones é um conjunto de ciclones, é o coletivo de ciclones. E essa bateria é um conjunto de ciclones em paralelo. Então, a ideia é o seguinte, você tem uma vazão de entrada muito grande, você não vai botar a vazão de entrada toda num ciclone só. Por que você não vai fazer isso? Porque esse equipamento vai ficar gigantesco, não é prático, e você tem que respeitar aquela faixa de velocidade ideal, aquele comprometimento entre eficiência e queda de pressão. Então, em vez de se alimentar uma vazão zona gigante de uma indústria num ciclone só, você divide essa vazão igualmente, em várias vazões iguais, e alimenta em vários ciclones. Só que esses ciclones são rigorosamente iguais. O serviço que um faz é igual ao que todos fazem. Então, se um tiver eficiência de 70%, todos os outros vão ter eficiência de 70%. Por quê? Porque eles são do mesmo tamanho e vão ter a mesma vazão de entrada. Se são do mesmo tamanho, da mesma geometria, LAPO, e tem a mesma vazão de entrada, vão ter o mesmo diâmetro de corte. Se vão ter o mesmo diâmetro de corte, vão trabalhar com a mesma eficiência. Todo mundo entendeu o que eu falei? Ou alguém não entendeu? Eu quero explicar isso antes de sair fazendo o problema, para vocês entenderem o objetivo do projeto. Ficou claro? Marquinhos. Oi. Identifica o seu nome. Rafael. Fala, Rafael. Nesse caso, o diâmetro de corte já está bem definido, né? A gente não teria que achar um ponto ótimo aí entre a quantidade e o diâmetro, os dois ao mesmo tempo, né? A definição do diâmetro de corte está amarrada à eficiência que você quer. O diâmetro de corte está atrelado à eficiência. É um parâmetro. Você não veio na aula passada, dá uma olhada de novo, tá? Assiste a aula. É um parâmetro intrinsecamente ligado à eficiência. Tá bom? Então, como que o diâmetro de corte está definido? Quando você define a eficiência. Você vai ver que nesse problema eu vou definir a eficiência que eu quero, que eu preciso para esse trabalho. Beleza? Beleza, Rafael? Mais alguma dúvida, gente? Então, o que significa especificar a bateria? Quando eu falo especificar a bateria, eu quero saber quantos ciclones eu vou precisar. Número. E mais, qual são as dimensões desse ciclone? Mas quando eu falo dimensões de um ciclone LAPO, na verdade, eu preciso só de uma, não preciso? De qual? Qual a dimensão que eu preciso? DC. DC. Porque uma vez definido o DC, todas as outras... Uma vez definido o DC e a família de ciclones, todas as outras dimensões estão definidas. Então, a dimensão do ciclone num projeto é o DC, porque o resto, para aquela família, já está amarrado. Então, especificar a bateria significa quantos ciclones são e qual o seu DC, já que eu sei que ele vai ser LAPO. Beleza? Tudo bem até aqui? Qual o serviço? Operar com uma vazão. Essa é a vazão grandona. Não vai entrar tudo num ciclone só. Igual eu falei, 5.500 vai ser dividido em N. Quem é N? O número de ciclones da bateria, que eu não sei quanto é. Eu preciso descobrir. Então, esse 5.500 dividido por N vai ser a vazão em cada ciclone. Ar a 600 graus Celsius de uma atmosfera. E as partículas que estão sujando esse ar, que você quer retirar, são cinzas de carvão. E a densidade das cinzas de carvão é 2,3 gramas por centímetro cúbico. Aí, Rafael, olha, a eficiência global de coleta deve ser de 80%. Por quê? Porque você fez a conta pela concentração de carvão que você tem na sua corrente de ar. Se você coletar 80%, você já atendeu a legislação ambiental. Então, 80% para você já serve. Então, a eficiência de coleta deve ser de 80%. Aí, o que você fez? Você pegou esse carvão que está sujando esse ar, fez uma coleta, fez uma amostragem dele, e aí fez uma análise granulométrica. Fazendo a análise granulométrica, você descobriu que as partículas de carvão seguem o modelo log normal, com parâmetros D50, 15,5 vezes 10 a menos 6 metros, que é a mesma coisa que 15,5
micrômetros, né? 1 metro tem 10 a 6 micrômetros, 10 a menos 4 centímetros. E o delta, que é o parâmetro adimensional, 2,3. Ele se ajustou igual você fez na primeira lista lá. Esse foi o melhor modelo e se estimou os parâmetros. Beleza. Quero saber qual é a bateria de ciclones para fazer esse serviço. Ou seja, quantos ciclones e qual é o DC deles. Então vamos lá, propriedades. A densidade das cinzas, 2,3 gramas por centímetro cúbico. O ar está a 600 graus, então eu consigo achar a densidade, né? Naquela gás ideal, uma atmosfera. Eu tenho que ρ2 é igual a ρ1, T1 sobre T2, e eu guardei uma densidade. Na minha vida inteira foi essa aqui, 1,2 vezes 10 menos 3 dá 20 graus Celsius, que é 293 Kelvin. Dividi pela temperatura absoluta, 600 mais 273, 873, achei a densidade a 600. 4,03 vezes 10 a menos 4 gramas por centímetro cúbico, densidade do ar. No PR, você acha a viscosidade do ar a essa temperatura. Numa prova eu daria para vocês. Num projeto, não. Você teria que olhar lá no PR. É 0,036 centipose. E eu disse para vocês que a eficiência que eu quero é uma eficiência, já estou falando aqui, é global, ou seja, do conjunto de partículas, independente do tamanho dela. Nesse conjunto de partículas de cinza de carvão, tem partícula grande, pequena, média, mas eu quero uma eficiência do conjunto, porque a concentração que está saindo na chaminé é função de todas as partículas, independente do tamanho. Então, essa eficiência que eu quero, de 80%, é a global. Se é global, eu sei que o modelo que as minhas partículas obedecem ao modelo log normal, então eu tenho um gráfico aqui, ó, que eu dei para vocês, para o ciclone LAPO, que veio como resultado da solução numérica dessa integral aqui, ó, né, que eu tenho a expressão para eficiência individual para o LAPO, que é essa aqui. Tem a distribuição de frequência para o log normal, e aí eu integro e acho a eficiência global para cada valor dos parâmetros. E aqui esses gráficos são para vários valores de parâmetros. Então, tem a eficiência global na ordenada. Na abscissa está o parâmetro com dimensão de comprimento do log normal, que é o D50, que a gente conhece, no nosso caso, sobre o diâmetro de corte. E aqui, parametrizado, cada curvinha dessa é para um valor de delta diferente. Tá vendo? Aqui é um delta igual a 1, aqui é um delta 1,7, aqui é um delta 2, 2,5, 3, 3,5 e 4. Beleza, então eu tenho esse gráfico que eu vou usar. Por que eu vou usar? Porque eu quero uma eficiência global. Então vamos lá. Vou usar esse gráfico do log normal, né, esse que eu mostrei para vocês. E qual a eficiência que eu quero? Rafael? 80%, né? A eficiência global que eu quero é de 80%. Então vamos lá. Eu aumentei aqui o tamanho para ficar mais legível, com eficiência global de 80%. Qual dessas curvas eu vou usar? Bom, depende do valor do parâmetro e minha distribuição granulométrica. O delta deu 2,3. Eu não tenho uma curva para 2,3, eu tenho uma curva para 2 e outra para 2,5. Eu até botei a leitura aqui não está muito fácil, eu maximizei aqui para você enxergar melhor. Então, essa curva aqui, ó, é a de 2, ó. E essa curva aqui é do delta 2,5. Então, vai ser entre essas duas, mais perto do de 2,5, né? Então, vou com 80% até 2,3, interpolei aqui, 2,3 está aqui, e desço para a abscissa. Achei uma abscissa de 2,7. Quem é a abscissa? É D50 sobre D estrela. Só, mas o D50 eu tenho. Eu achei esse valor, 15,5 micrômetros. Então, ó, D50, que é 15,5 micrômetros sobre o diâmetro de corte, deu 2,7. Quem que eu vou achar aqui? O diâmetro de corte. D50 sobre o diâmetro de corte deu 2,7. Então, o diâmetro de corte vai ser 15,5, que é o D50, dividido por 2,7, 5,74 micrômetros. Lembra que eu falei, em qualquer projeto ou análise de desempenho, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o diâmetro de corte. Tudo vai passar por ele. É um parâmetro de projeto. Então, eu achei esse diâmetro de corte. Aurélio, Rafael, sabe o que isso significa, Rafael? Você está me ouvindo, Rafael? Você está me ouvindo, Rafael? Que ele é o referente à eficiência, né? Exatamente, exatamente. Se eu quero uma eficiência de 80%, eu necessariamente tenho que ter um diâmetro de corte de 5,74. Se ele for diferente desse valor, a eficiência não vai ser 80%. Beleza?
Se ele for menor que esse valor, a eficiência vai ser? Menor. Não, maior. Maior. Se ele for maior que esse valor, a eficiência vai ser? Menor. Então, para ser exatamente 80%, esse tem que ser o diâmetro de corte. Então, isso aqui é inegociável no projeto. Eu não posso mudar. Porque se eu mudar isso, eu mudo a eficiência. Eu estou fazendo um projeto para ter essa eficiência. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Marquinhos? Oi. Só para tirar uma dúvida aqui, na pergunta passada eu até me expressei mal, eu queria me referir ao diâmetro DC, né, o diâmetro de projeto aí. Aí, no caso, a minha dúvida é a seguinte, como você pode escolher o número de equipamentos que você pode usar e também o DC, isso aí não ficaria um problema com duas variáveis para você definir? Fica. Ao invés de uma só? Fica, exatamente duas variáveis. É isso que a gente vai fazer. Ó. As duas variáveis são essas. Ó. Mas Número... não tem um certo grau de liberdade por aí, não? Tem. E aí você tem que amarrar alguma coisa, né? Você tem que amarrar alguma coisa para você chegar nisso aqui. É isso que a gente vai fazer agora. Você vai observar qual a nossa estratégia de projeto para resolver esse problema. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Uma coisa que nós concordamos agora, Rafael e turma, que para ter 80% de eficiência eu tenho que ter um diâmetro de corte de 5,74. Isso é inegociável. Beleza? Agora, Rafael, já vamos caminhar na sua direção. O Rafael falou assim, ó, eu tenho duas variáveis, eu estou com um grau de liberdade demais aí. Como é que eu faço para resolver esse pepino? Eu tenho que amarrar alguma coisa. E o que eu vou amarrar? O que eu vou supor no meu projeto? A velocidade de alimentação. Eu vou usar a velocidade de alimentação ideal. Bem no meio da faixa recomendada por LAPOM. Por quê? Porque aqui eu estou numa região de segurança, né? Menos que 20, eficiência baixa. Mais que 70, queda de pressão alta. Então eu vou estar no meio. Eu disse para vocês na aula passada que se você está em projeto, você não tem a mínima ideia do tamanho do seu equipamento, é recomendado que você use uma velocidade intermediária, que você está aí no meio termo entre esses dois comprometimentos, eficiência e queda de pressão. Então você vai usar 50 pés por segundo. Então é isso que eu vou amarrar. Vou usar a velocidade ideal para projeto de alimentação. Então, usando a velocidade de alimentação ideal, 50 pés por segundo, passando pés para centímetro, um pé tem 30,48 centímetros, achei a velocidade de alimentação no CGS, 1.524 centímetros por segundo. Agora, de novo, eu tenho duas equações para o diâmetro de corte. Tenho essa e tenho essa. Qual que eu vou usar? Do Massarani ou do Perry? Perry. Quem que respondeu? Aurélio. Você tem a velocidade. Tem a velocidade, né, Perry? Né, Aurélio? Aí alguém pode falar assim, ah, mas Marquinhos, você tem a vazão também. Você falou que a vazão é 5.500 pé cúbico por minuto. Não. Essa é a vazão total. A vazão em cada ciclone é essa vazão total dividido pelo número de ciclones, que eu não sei quanto é. É uma das coisas que eu quero descobrir. Então, não tem a vazão de um ciclone. Mas eu tenho a velocidade de um ciclone, porque eu estou usando a velocidade de projeto. Bem dentro daquela faixa. Então, eu vou usar do Perry. É mais interessante usar do Perry aqui. Então, eu vou usando a do Perry. Está aqui. Vamos substituir valores. 9. Viscosidade. 0,036, passando por centipose, multiplicando por 10 é menos 2. O BC, eu não sei quanto é, vou descobrir. Vou usar exatamente essa expressão para o diâmetro de corte, que eu conheço o diâmetro de corte para dar eficiência de 80%, para achar o valor de BC. 10 π, velocidade de alimentação vou usar de projeto, 1524. Densidade das cinzas, 2,3. Densidade do ar eu calculei. Então, diâmetro de corte é 5,74. Acho o BC, 11,2 centímetros. É LAPO. Se é LAPO, o DC é 4 vezes o BC. O DC é 4 vezes o BC. Então,
DC é 44,8 centímetros. Já dá para calcular o número de ciclones, não dá? Porque, olha só, eu achei o BC. E, consequentemente, eu achei o DC. Essa velocidade é na alimentação. Qual a seção da alimentação? HC, BC. Lembra do Lapo? Ó, a seção de alimentação é HC, BC. Essa velocidade é na alimentação. Então, o que é essa velocidade? Vazão em um ciclone dividido pela a área que é HC-BC. Então, qual é a vazão em um ciclone? É a velocidade vezes HC-BC. Mas quem é HC? É DC sobre 2, eu já achei o DC. Então, eu tenho a vazão em um ciclone, que é o HC-BC. Eu tenho a vazão total. Vazão total dividido pela vazão em um ciclone dá o quê? O número de ciclones que você precisa. O número de ciclones que eu preciso. Então, tá aqui, ó. O número de ciclones que eu preciso é a vazão total dividido pela vazão em 1. A vazão em 1 é a velocidade vezes a área. Velocidade de alimentação vezes a área da seção de alimentação. Então, a vazão total é 5.500 pé cúbico por minuto. Vou passar isso para o CGS. Deu esse troço grandão aqui, ó. 2.595.711,25 centímetros cúbicos por segundo. Eu tenho BC, tenho HC. Então, tem a velocidade. Divido um pelo outro, achei o número de ciclones. Eu preciso de 6,79 ciclones. Então, eu faço o seguinte. Eu vou na oficina, pego uma serra elétrica, né? Construo 7 ciclones e pego a serra e corto um dos 7, corto um pedacinho dele para ficar exatamente 6,79. É isso? Brincadeira, né, gente? Não é isso. O que eu faço? O que eu faço? 7 ciclones. 7 ciclones, é o número inteiro mais próximo. Professor, uma dúvida. Ao utilizar 7 ciclones, Aurélio, Fala, ao Aurélio. utilizar 7 ciclones, você não vai reduzir, porque a distribuição... Oi? O número deu 6,79. Eu mudei para 7, alguma coisa vai mudar, né, Aurélio? Não vai ficar... É o que eu tô falando. Exatamente, você está coberto de razão. Tudo vai mudar. Se fizer a volta, você vai ver que vai Beleza, dar outro agora valor. vamos ver o que é mutável e o que tem que ser imutável. Você como engenheiro químico. O que você não pode mudar? Que é inegociável. Em todas as contas que você fez nessa página aqui. O que você não pode mudar? Meu diâmetro de corte. Diâmetro de corte. Só o diâmetro de corte você não pode mudar. Porque se você mudar o diâmetro de corte, você não vai ter eficiência de 80%, que é o que você quer. O resto você pode mudar qualquer coisa, você está em projeto. Você pode alterar um pouquinho essa velocidade de alimentação aqui? Posso, qual o problema? O DC pode ser um pouco diferente desse? Pode, qual o problema? Eu estou querendo calcular ele, exatamente ele. O que você não pode mudar? Eu não posso mudar o diâmetro de corte, senão eu não vou ter eficiência de 80%. Certo, Aurélio? Certo. E uma coisa, professor, Fechou? a nível de projeto também, Fechou? a gente teria que avaliar o que a gente tem, tipo assim, pronto, né? Porque não tem como fazer sobre encomenda, igual você falou aquele dia. Não, mas Teria... não, depende do problema. Ciclone, geralmente você faz sob encomenda. Ciclones são equipamentos que você constrói, sabe? Hidrociclone, você pode fazer sob encomenda, mas hidrociclone já tem equipamentos prontos. Ciclone você não vai ter uma empresa que tem um monte de ciclone pronto. Você vai ter uma empresa que constrói ciclones. Tá? Então você tem liberdade. Tem liberdade. Tá. Então vamos lá. O que é imutável? Diâmetro de corte. O que eu posso mudar? Isso eu posso mudar, isso eu posso mudar. Então vamos lá, vamos usar um raciocínio lógico. Qual o número mais próximo daqui para mudar o mínimo possível isso aqui? Isso e isso. O mais próximo é 7. Então qual é a vazão agora em um ciclone para essa nova realidade? 7 ciclones. É uma pergunta. Qual a vazão em cada ciclone se eu estou usando 7 ciclones? Vazão total dividido por 7? Vazão total dividido por 7. Vazão total dividido por 7. Então,
Agora eu sei, agora para essa realidade de projeto, eu sei qual a vazão em cada ciclone. Beleza? Vamos usar de novo a equação por diâmetro de corte para achar de novo a nova dimensão que mudou, não vai ser mais essa. Aí eu volto aqui e pergunto, qual das duas expressões você vai usar? Elas são iguais, mas qual que é mais rápida de fazer conta, mais prática aqui? A do Massarani ou do Perry? Estou perguntando. Massarani agora? Do Massarani agora. Porque agora eu não sei mais a velocidade, né? Não vai ser aquela, exatamente aquela. Mas eu sei exatamente a vazão, que é a vazão total por 7, a vazão em cada ciclone. Então, a do Massarani. Então, vou em cá. Pego a expressão por diâmetro de corte do Massarani. Olha, Aurélio, o diâmetro de corte é imutável, né? Tem que continuar sendo 5,74. Quando descer, pode mudar. A vazão em cada ciclone, eu sei. E o resto eu conheço. Então, olha, 0,095 é o K. Viscosidade, passei para o CGS, o DC, o que eu quero calcular. A vazão em cada um, eu calculei. O S eu tenho, o ρ eu tenho. Para esse diâmetro de corte que é imutável, eu acho o DC. Veja que mudou. Olha. Mudou pouco. Né? Olha, era 44,8, passou para 44,2. Por que mudou? Porque 6,79 não é prático, é impossível ter 6,79 ciclones. 7 é possível. Então, eu achei uma dimensão, um DC, que permite eu trabalhar com 7 ciclones. E trabalhando com 7 ciclones de 44,2 centímetros, eu vou ter exatamente esse diâmetro de corte. Se eu tenho exatamente esse diâmetro de corte, eu vou ter exatamente, Rafael, a eficiência de? A eficiência de? A eficiência de? Coleta, né? De 80%. A eficiência global, ou seja, do conjunto de partículas, de 80%. Então, qual é o ciclone para coletar partículas de cinzas de carvão com essa vazão total? Qual é a bateria? 7 ciclones com 7 ciclones LAPO com DC de 44,2. Ah, professor, e as outras dimensões? Está aqui, ó. Você tem DC, então você tem todas as outras. Estou projetado. O serviço está pronto. Tá bom? Uma pergunta, tudo bem? Tudo bem. Joia. Agora eu vou fazer um negócio diferente com vocês. Eu vou dar um exemplo de um projeto exatamente igual esse esse exercício que eu fiz para vocês aí. Um exemplo de 30 anos atrás. Então vocês vão ver nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês o professor de vocês com 30 anos menos. Mas já professor na Universidade Federal de Uberlândia, na Faculdade de Engenharia Química, já fazendo pesquisa com sistemas particulares há 30 anos atrás. Eu vou contar uma historinha para vocês entenderem o que vocês vão ver. Me perdoa pela qualidade do vídeo, porque foi filmar, foi uma coisa que passou na televisão. Professor, o som tá do microfone. Beleza. Então, olha só. O vídeo que eu vou passar para vocês é de 30 anos atrás. Como é que foi montado esse vídeo? Passava na televisão a matéria, eu tinha um videocassete, vocês não são dessa época, né? Gravava numa fita de videocassete, aí ficou guardada essa fita por um tempão. Aí depois, quando apareceu o CD, eu transferi o VHS, fita videocassete, para CD, aí fiquei com o CDzinho, e mais recentemente eu passei de CD, né, para o vídeo aqui. Só que nessas mudanças e com o tempo que a fita ficou parada, perdeu qualidade. Então a qualidade da imagem não é muito boa, vocês me perdoam. Mas dá para ver perfeitamente a história que eu vou contar para vocês. Então a história é a seguinte. Uberlândia hoje tem uma cidade industrial, né, que fica aí na saída para Araguari. Um bairro industrial. Mas na época, há 30 anos atrás, ele não existia. Ele estava começando, estava em terraplanagem ainda. E as indústrias de Uberlândia ficavam no bairro Tibéria. Alguém aqui mora no bairro Tibéria? Tem alguém do bairro Tibéria aí? Ninguém respondeu porque não tem, né? O bairro Tibéria, você sabe onde fica, né? Aqui pertinho da gente.
Então, as indústrias de Uberlândia ficavam no bairro Tibério. E tinha, dentro das indústrias, tinha 80 indústrias de beneficiamento de arroz, chamadas arrozeiras, ou cerealistas. Uma concentração muito grande. E no beneficiamento de arroz, todo o processo é pneumático, é com ar. E um arroz que fica muito tempo estocado, ele gera muita poeira, o chamado pó de arroz. E no processo você tira a casca é facilmente coletada em câmaras de poeira, aquelas que a gente viu aqui. Mas o pó não. Por que o pó não? Porque ele é fino e leve. Então as câmaras de poeira pegam a casca, mas não pegam o pó. E o pó é arrastado com ar que vai sair na chaminé. Então, antigamente, o bairro Tibério era um bairro só de indústria, mas a cidade foi crescendo e começou a ter casa ao redor, virou um bairro residencial também, junto com as indústrias. E aumentando o número de indústrias de arroz, imagine todas poluindo, todas jogando pó de arroz na casa dos vizinhos. E aí começou a ter problema respiratório, que esse pó trazia problema respiratório. E aí a Associação de Moradores do Bairro começou a entrar em confronto com a Associação dos Industriais do Arroz. E houve uma briga. Uma briga que teve até ameaça de morte, vocês vão ver no vídeo. E aí tinha uma ONG, na época que o meio ambiente era uma coisa bem incipiente ainda, uma ONG na cidade chamada SOS Meio Ambiente. E essa ONG procurou os industriais, os donos das indústrias, e falou com eles, vocês têm que resolver o problema, a poluição é grave, as pessoas estão adoecendo. Aí eles falavam assim, olha, nós já vimos o preço de filtros para instalar, nós não temos dinheiro para instalar esses filtros, é muito caro. Aí essa ONG nos procurou, por quê? Porque um deles era professor aqui na geografia, sabia que eu mexia com os temas particulares, e me procurou na época para tentar ver se tem uma alternativa aos filtros, chamados filtros mangas, para coletar essas partículas, que poderia resolver o problema a custo mais baixo. Aí eu falei, tem. É o ciclone. E aí eu fiz teve uma reunião, aí nessa reunião veio até a imprensa e tudo, dos industriais com essa ONG. E eu apresentei, tem a solução, uma solução bem mais barata do que os filtros, que é o ciclone. Aí eles falaram assim, não, mas eu falei, eu posso fazer um projeto para vocês. Eles disseram, não, mas a gente quer, antes de fazer qualquer investimento, a gente quer saber se funciona. Eu falei, tá bom, então, eu estou dando aula. Estou dando aula, Humberto. E aí, eu quero saber se funciona. Eles falaram. Aí eu falei, beleza, então vamos fazer o seguinte. Eu achei que será uma oportunidade de divulgar a universidade. Eu faço uma unidade de piloto aqui no nosso laboratório e mostro para vocês que funciona. Então faz o seguinte, vocês coletam as partículas que saem na chaminé e me dá. Eu preciso analisar essas partículas. Aí eles coletaram, pegaram uma indústria típica, coletaram e me passaram. Aí eu fiz uma análise granométrica, descobri que o modelo que melhor se adequa às partículas era o RRB, estimei os parâmetros do RRB e fiz exatamente o que eu mostrei para vocês aqui, mas para um ciclone só. Que eu tinha um soprador, calculei, sabia a vazão daquele soprador e calculei para um ciclone. E tive uma eficiência de 97,5% na condição que eu escolhi, nessa unidade de piloto que eu construí. Construí isso com dinheiro do bolso, na época, só para mostrar para eles que funcionava. Na verdade, não foi bem do bolso. Eu fiz um evento e cobrei para a entrada desse evento, um evento na área de fertilizantes que eu trabalhava também, cobrei a entrada, eles não têm um dinheirinho e fiz esse ciclone. E aí, chamei eles para ver. Aí vocês vão ver a primeira matéria do jornal, do MGTV da época, né? Que é sobre esse primeiro projeto. Aí os donos das arrozeiras vieram, muito bacana, muito interessante, mostrei e provei para eles a eficiência. Eu falei mas isso aí é pequeno, eu quero ver isso instalado na indústria. Se a gente não vê instalado na indústria, a gente não investe. Eu falei, esses caras estão querendo dificultar. Eu falei, beleza, tá bom, então
escolhe uma indústria. Aí eles escolheram. Eu vou fazer um projeto para essa indústria. Aí eu fui lá, medi a vazão do soprador, medi a perda de carga disponível, tinha um problema sério de perda de carga, não tinha muita folga na perda de carga. Então, eu não podia instalar qualquer ciclone. Vocês vão ver um outro ciclone na sequência que a gente vai aprender aqui, que é um ciclone Sterman, que é até mais eficiente que o LAPO, mas ele dá uma perda de carga muito alta. Eu escolhi o LAPO por ele ser um ciclone que tem eficiência e não dá uma perda de carga tão alta. E aí, vi a vazão, fiz o cálculo igual mostrei para vocês aqui no exercício, encontrei uma bateria de 4 ciclones. Encontrei a dimensão do ciclone e instalei, com esse dinheiro desse evento que eu fiz, construí a bateria e instalei lá nessa indústria típica. E aí mostrei que funciona. Aí vem outra matéria que vocês vão ver. Aí, rapaz, os caras, fogo, eles falam assim, não, mas essa indústria aqui está trabalhando com arroz muito limpinho, eu queria saber se é um arroz sujo, porque quanto mais tempo o arroz fica estocado, mais poeira ele dá. Eles tinham estoques aí de 6 anos, que eles chamavam estoque de CNA. Eu queria ver se um arroz muito sujo, se esse equipamento funciona também. Eu falei, tá bom, manda vir, pode mandar que esse mesmo equipamento, essa mesma unidade aqui, é só você botar o arroz. Vocês escolhem o arroz que vocês quiserem e a gente opera aqui nessa indústria. Eu acabei ficando amigo do dono lá, falei, manda vir. Por que eu fiquei tranquilo? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o parâmetro que leva em conta o efeito de concentração das partículas. O efeito de concentração para ciclone não é importante, ele é importante para hidrociclone. Então, vai aumentar a concentração de poeira? Vai, mas não vai mudar o projeto. Fiquei tranquilo. Pode mandar vir. Aí, eles trouxeram o arroz sujo e funcionou o equipamento. Beleza. Então, vocês vão ver uma sequência de matérias antigas no jornal sobre essa historinha que eu acabei de contar para vocês. Marquinhos. Oi. Só de curiosidade mesmo. Para ciclone, você acabou de falar que o efeito de concentração é desprezível, mas mesmo se eu tocar partículas sem dó mesmo na corrente gasosa, eu não chego a afetar alguma coisa, não? Das coisas que são práticas, não, né? Você pode afetar se você colocar uma coisa não real, não realista, né? Você montar uma gororoba e aí pode ser que afete. Mas nas realidades práticas, né, reais, do mundo real, não. Entendi. O efeito é muito pequeno. Beleza. Beleza? Então vamos lá, vamos ver o filminho. Vocês vão ver o Marquinho há 30 anos atrás. Não sei se nem todo mundo me conhece, que hoje em dia a gente tem, enquanto vocês vão me ver só na tela do computador, né? Alguns já me conhecem, né? A Aurélia esteve aqui na minha sala, a gente já conversou. A Sara, a gente já se encontrou também, outros aí. Quem já me encontrou ele fora aqui da disciplina antes? O Vinícius, né, Vinícius? Também, né? Você já foi lá no centro comunitário, não foi, Vinícius? Vinícius está aí? Pelo visto, não. Então, vamos lá. Vamos ver o filminho. Solução para o problema da poluição das arrozeiras no bairro Tibério. Tá dando para ouvir? Volume? O protótipo do equipamento foi apresentado hoje à imprensa. Início é ruim, mas depois melhora um pouco. O projeto, o engenheiro químico Marcos Barroso, da Universidade Federal de Uberlândia, fez uma demonstração de ciclone hoje à tarde. Ele colocou 1.017 gramas do pó de arroz nesse receptor do equipamento. O pó é trazido pelo ar até aqui. É nesta parte que fica o separador de partículas. Através de um processo de centrifugação, as partículas mais pesadas descem para um recipiente para serem eliminadas. O pó foi pesado novamente. Dos 1.017 gramas colocados no aparelho, 1.002 gramas voltaram ao recipiente, uma eficiência de 96,9%. Outra vantagem do ciclone seria o preço do equipamento, algo entre 10% e 20% do preço do único filtro existente no mercado. A gente está estudando ainda, ver se é viável aumentar ainda mais essa eficiência. Ou seja, esses resultados que você pôde comprovar são resultados preliminares.
Para o presidente do Sindicato das Indústrias do Arroz de Minas Gerais, João Oscar Machado, é viável o projeto do separador do professor Marcos Barroso. Consideramos viável. Viável pela simplicidade do funcionamento e pelas informações que nós obtivemos junto ao Departamento de Engenharia Química, um custo bem baixo. Departamento de Engenharia Química da UFO e instalado numa cerealista típica de Uberlândia. Esse já é foi construído para acabar com a poluição produzida pelas cerealistas da cidade. Já bateria. Para fazer o teste, foi mostrado todo o processo de industrialização do arroz, desde a entrada do cereal nas máquinas, a limpeza, a retirada do farelo, a coleta das cascas e, finalmente, a saída do pó do arroz, que há muitos anos incomoda os moradores do bairro Tibério. Mas ao invés de ser lançado no meio ambiente, desta vez o pó veio para esse equipamento, o Ciclone, desenvolvido especialmente por técnicos do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia. Mais uma vez, os resultados obtidos com o Ciclone foram positivos. Os donos das arrozeiras podem ver visualmente o pó que saía por esse portão, ele não está saindo mais. Nós vedamos a chaminé em cima e o ar sairia todo por esse portão. O ponto de sucção é nessa sala e você pode ver que não tem mais pó nenhum. Se você comparar com a outra arrozeira que não tem esse sistema, você vai ver que visualmente você já comprova a estimativa feita inicialmente. Para os cerealistas, o Ciclone representa a modernização. Nós acreditamos que seja uma medida viável, o equipamento é viável em grande parte dos cerealistas pelo seu custo, pelo espaço físico que ele demanda, isso diz também que não tem uma manutenção com mão de obra específica e cara. Quer dizer, então, que os cerealistas poderão começar daqui para frente a adaptar esses filtros em suas empresas? Os cerealistas devem fazer isso. Nós temos por obrigação de não poluir, tá certo? E nós acreditamos que grande parte dos cerealistas utilizarão esse sistema. Se bem que vai da capacidade financeira, vai da estrutura, até mesmo elétrica que ele dispõe dentro da sua máquina de arroz, para ver se comporta a colocação desse sistema de escoeira. No bairro se concentram 83 beneficiadoras de arroz que têm sido consideradas causadoras da poluição. O equipamento chamado Ciclone passou em todos os testes realizados na UF e apresentou um índice de 95% de eficiência. O custo do equipamento varia de acordo com o tamanho da roseira e está em torno de 2,5 bilhões, custo esse bem inferior aos filtros encontrados no mercado. O Ciclone pode ser instalado no espaço interno ou externo da roseira. Visando mostrar os resultados do equipamento, foi realizado hoje pela manhã um teste in loco. O Ciclone foi instalado aqui na cerealista Maestro no início dessa semana. O sistema foi acionado hoje e comprovou sua eficiência, demonstrando que o pó expelido no processo de industrialização do arroz é em quantidade bem menor e que será retido pelo sistema de captação do próprio Ciclone. O presidente do Sindicato da Indústria do Arroz do Estado de Minas Gerais, João Oscar Machado, acredita que a instalação do Ciclone nas arrozeiras pode minimizar o problema da poluição causada por elas. 95% dessa poeira que é expelida pelas caixas de palha serão retidas por esse equipamento e esse número, nós temos ele diante de testes que foram feitos lá no laboratório de engenharia. Nós acreditamos que é uma solução mais viável para os cerealistas do que a instalação de um filtro de custo altíssimo. Em relação a esse custo, você acredita que os cerealistas, no caso aqui em Uberlândia, teriam condições de adquirir esse equipamento, o Ciclone? Alguns sim, a maioria teria, alguns não. Nós teremos que estudar caso a caso junto à Secretaria do Meio Ambiente e o que é importante salientar diante disso tudo é a nossa predisposição, a nossa vontade em solucionar essa poeira que se expele das máquinas de arroz. Com a poluição do pó de arroz no bairro Tibério. Para o teste foi feita uma demonstração do processo de industrialização do arroz, desde a entrada do cereal nas máquinas, a limpeza, a retirada do farelo, a coleta das cascas e finalmente a liberação do pó do arroz, que há anos incomoda os moradores do bairro Tibério.
A novidade está aí. Ao invés do pó ser lançado no meio ambiente, ele vem para este equipamento, o Ciclone, desenvolvido por técnicos do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia. Os resultados foram altamente positivos. Para o presidente do Sindicato das Indústrias de Arroz de Minas Gerais, o Ciclone é um equipamento viável. Terminar se os empresários Essa é a melhor colocarem nas reportagem. indústrias Ela conta todo o os problema, filtros antipoluentes histórico do com um problema. aparelho chamado Ciclone, desenvolvido pela Universidade Federal de Uberlândia. Os moradores do local, que convivem com a poluição há mais de 15 anos, dizem não suportar mais as crises intermináveis de doenças respiratórias. Há 16 anos, esta cena se repete diariamente. A poluição que sai das arrozeiras do bairro Tiberi invade as casas e vai se alojar no organismo das pessoas. Estudos científicos comprovam que o pó do arroz contém fungos capazes de provocar degenerações no organismo das pessoas expostas à poluição. É bronquite, cieira no peito, gripe, tosse, espirradeira, olho um pouco assim doído, lagrimoso. É constante minhas vistas doendo e meu sinusite dói direto. Meu nariz chega a ceder, tanto que me ataca com o sinusite. Agora eu estou muito preocupada porque pegou a minha menininha também. Ela tem 15 anos, ela veio para cá com 2 aninhos, né? E ela está passando muito mal, ela tem muita dificuldade, o nariz entupido. E ela tem isso direto. Minha esposa, ela nunca fumou, então ela vem sentindo problema de respiratório. O peito às vezes chia, e eu também tenho sentido alguns sintomas que eu acho que é provocado pela poluição das arrozeiras. Você já consultou o médico? Já consultei. Ele disse. Então ele disse que uma alergia por poluição, né? Das arrozeiras. Ele não disse que é das arrozeiras, ele disse que é por poluição. Então eu dizendo que moro aqui no setor das arrozeiras, ele falou, pode ser isso, que prejudica também a vista, né? Desde 86, a Associação de Moradores do Tiberi iniciou uma luta em defesa do direito à qualidade de vida. Depois que nós tivemos em mãos laudos técnicos que comprova que o pó prejudica a saúde das pessoas, nós entramos na justiça. E quando nós entramos, nós recebemos telefone de ameaça. Depois nós foi fechado um carro de dono das arrozeiras, tentaram atirar a gente dentro do carro para matar. E depois nós recebemos também ameaça por telefone novamente. Ameaça anônima? Sim, anônima, que não teve como a gente identificar. Os órgãos oficiais de proteção ambiental parecem ficar fora da busca de soluções. As justificativas são sempre a falta de recursos humanos para fiscalizar as irregularidades. Nós temos um grupo de fiscais de 6 elementos para uma cidade do tamanho de Uberlândia, com problemas industriais, com problemas de poluição sonora. Seria até ideal que nós pudéssemos deixar um fiscal em cada problema. E nós teríamos pelo menos um batalhão aí de 2.000 fiscais. Várias foram as tentativas para se resolver o problema da poluição aqui no bairro Tiberi. Manifestações de moradores, tentativas de acordo e até lances políticos, como a ameaça da transferência das arrozeiras de Uberlândia para o município de Araguari. A proposta mais concreta, porém, partiu do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia. Pesquisadores daquele departamento, atendendo a um pedido do movimento SOS Meio Ambiente, desenvolveram um mecanismo que resolve o problema na prática. O Ciclone, um separador de partículas que impede que a poluição seja lançada do meio ambiente. Os testes com o equipamento mostraram resultados satisfatórios. Seria fácil a operacionalização, ou seja, a instalação deste ciclone em todas as arrozeiras aqui do Tiberi? Bom, o que teria que fazer seria um estudo caso a caso. Ou seja, cada arrozeira tem uma realidade diferente, tem condições de vazão diferentes, porque as máquinas são diferentes. Bom, após esse estudo caso a caso, faria o projeto do equipamento para cada arrozeira. Questão do tempo, talvez o fator limitante também, que pode alongar um pouquinho, seria os sopradores, esse equipamento que você está vendo que impulsiona o ar.
Eu andei entrando em contato com alguns fornecedores, alguns fabricantes de sopradores, eles me informaram que o tempo mínimo para se entregar a quantidade que a gente precisa seria de 60 dias no mínimo. Bom, então, como eu disse, esse seria o processo, né, da instalação nas arrozeiras do bairro Tibete. Os últimos testes foram satisfatórios e a eficiência do Ciclone demonstrou, no tipo de arroz que foi utilizado durante o teste, eficiência. Nós estamos providenciando agora um arroz de CNA, de safra bem antiga, para podermos fazer novos... Qual produzido no beneficiamento de um arroz novo. O Ciclone, aparelho desenvolvido pelo Departamento de Engenharia Química da UFO, enfrentou hoje seu segundo e mais difícil teste. Ele teria que reter todo o pó liberado no beneficiamento de um arroz de 6 anos. Quanto mais antigo o arroz, mais pó ele tem. A máquina de beneficiamento foi ligada e pouco depois já se podia notar a poluição dentro e fora da arrozeira. Quando o Ciclone foi posto em ação, sob os olhares atentos dos cerealistas, a poluição praticamente acabou. O pó ficou retido nesses baldes através do processo de centrifugação do ar. Com arroz velho, está demonstrado hoje, agora, que o Ciclone é capaz de reter o pó que anteriormente era expelido pela chaminé das caixas de palha. Cada arrozeira é um caso diferente. Você tem arrozeiras de porte pequeno, médio e grande. Então, o projeto tem que ser feito caso a caso. Então, as pessoas que se interessarem pela instalação do Ciclone, a gente teria que fazer estudos na arrozeira em termos de vazão de ar, da capacidade da máquina. Aí sim faria um projeto individual. E o do arroz de Minas Gerais... Acho que a outra matéria é muito parecida com essa última. Ficou claro, pessoal, a ideia da coisa? Professor. Oi. Pensando aí nessa época, você fez o projeto para todo mundo? Aurélio. Aurélio, logo depois eu saí para o doutorado, sabe? E eu deixei pronto um esquema de projeto, passei fiz para algumas, né? Para algumas empresas que se interessaram imediatamente, e deixei um esquema de projeto no sindicato das indústrias de arroz para eles socializar com os demais, né? Ou seja, quais os caminhos, quais os passos que ia ter que tomar, né? E aí depois eu saí para o meu doutorado. E algumas instalaram, outras quebraram, que logo em seguida teve uma crise danada, outras mudaram de local, foram para a cidade industrial, mas o fato é que com a instalação, com a mudança e com a diminuição do número, o problema foi resolvido. Sim, mas eu pergunto a âmbito econômico. Você projetava, a UFO ela ganhava uma parte por ter... Não ganhei nada. Nem eu nem a UFO ganhamos nada com isso. O que nós ganhamos foi respeito da sociedade, né? Assim, eu não ganhei um centavo. Eu não ganhei um centavo, pelo contrário. Eu botei no meu bolso. Que aquele evento que eu falei para vocês não deu para cobrir tudo. Outras coisas eu investi. O que foi... Você viu, aqui eu gravei algumas matérias, mas assim, era todo dia, cara, que era o problema da cidade, entendeu? Então, era jornal de manhã, jornal à noite, só falava desse problema. E aí, a universidade, o reitor me chamou lá, pediu para agradecer, porque a imagem da universidade tinha sido valorizada, porque nós estamos numa cidade e as pessoas não têm ideia, né? Acham que a gente é uma elite intelectual que não faz muita diferença para a vida deles, né? Até eles irem para o hospital e descobrir que precisa de gente capacitada para resolver o problema de saúde deles, né? Ou seja, eles não têm ideia do que a gente faz aqui dentro, né? Dentro dos chamados muros da universidade. Então, esse trabalho, a minha visão, não era um trabalho para ganhar dinheiro à universidade, nem eu. Aliás, eu nunca ganhei dinheiro com pesquisa, pelo contrário, já botei dinheiro do bolso. Mas era mais para divulgar a universidade para a sociedade e entender que a universidade tem um papel social importante. Eu tenho uma preocupação social na minha vida como um todo. Quem me conhece mais de perto sabe disso. E eu entendo o meu trabalho aqui, não entendo ele desvinculado da sociedade onde eu vivo. Pelo contrário, o meu trabalho é uma ferramenta que Deus me deu para ajudar a vida das pessoas.
Então, enxergando assim, se você enxerga assim, você vai ser feliz profissionalmente. Você entende que a sua profissão é uma forma de você viver dignamente. Claro, nem todo mundo precisa do dinheiro para viver, você vai ganhar o seu salário para isso, mas mais do que isso, você se formou, você foi capacitado para, com a sua aptidão, com as ferramentas que você aprendeu, você beneficiar a vida dos outros. Isso te dá um retorno que não é financeiro, mas é um retorno muito legal, que é de alma, né? De objetivo de vida, de propósito de vida. Ok? Ok. Perfeito. Mais alguma pergunta? Marquinhos, só curiosidade em questão ao custo do equipamento em si. Por exemplo, para montar um ciclone desses aí, quanto que custaria? Olha, aquele dinheiro que eles falaram lá, na época, o Plano Real foi de 94, né? Esse projeto de 91. Ou seja, 3 anos antes do Plano Real. Então, a moeda era cruzada. Um ciclone é um equipamento barato. Você monta um ciclone daqueles 4 lá hoje, você constrói ele por uns R$1.000. Você faz. Tá? Nossa, barato. Um ciclone. Caro. R$1 de professor. R$1.000. R$1 de hoje em dia. R$1.000. Porque o real do lançamento para hoje já mudou muito, né? Não, R$1.000 de hoje que eu tô falando. Nossa, barato R$1.000 mesmo. de hoje. Um equipamento. Então são 4, vamos pensar, R$4.000, né? Mas sabe qual que é o caro? São sopradores. Se a máquina deles não tiver pressão suficiente para vencer a perda de carga do ciclone, você tem que ter um soprador adicional. E muitos não tinham. Então esse é mais caro. Um soprador daquele hoje, para aquela bateria, aquele soprador que estava lá, era um que eu tinha aqui. Era meu. Das minhas pesquisas. O preço dele devia ser algo em torno de uns 10 a 15 mil reais. Um soprador daquele. Por baixo. E para manter tudo rodando por mês, ficaria mais ou menos? Não tem manutenção, né? Custo de energia. Energia elétrica. Ciclone não tem manutenção. É custo de energia elétrica. Sei. Mais alguma pergunta, gente? Vocês perceberam que o caminho que eu fiz foi exatamente esse que eu ensinei para vocês aqui, ó. Exatamente isso. Esse mesmo caminho de projeto. Beleza? Tudo bem? Beleza. Mais alguma dúvida? Beleza, então vamos continuar. A segunda família de ciclones que eu quero mostrar para vocês é o chamado ciclone Sterma. Aqui está o ciclone Sterma. Veja, ele também tem uma seção de alimentação retangular, como o LAPO. Mas você já observa uma diferença aqui, ó. Só vou ressaltar uma diferença só para mostrar para vocês. Lembra que o BC do LAPO era DC sobre 4? O BC aqui da seção de alimentação. Lembra disso? Ou não? Sim. BC sobre 4. Então, o Sterma é DC sobre 5. Portanto, o BC do Sterma é menor do que o do LAPO. Concorda? Qual a consequência disso? Velocidade maior? Exatamente. Para a mesma vazão, se você alimenta a mesma vazão no ciclone LAPO no ciclone Sterma, a velocidade de alimentação do Sterma é maior. Qual a consequência disso? Você tem uma velocidade de entrada maior. Eficiência maior. Você vai ter uma intensidade do campo centrífugo maior, né? Que é a função da velocidade, lembra? Em termos de campo, era a função da velocidade ao quadrado, lembra? Então, se você tem uma velocidade maior, você vai ter uma intensidade do campo maior. Portanto, você vai ter uma eficiência maior. Agora, vamos imaginar o K, que é aquele parâmetro ligado ao diâmetro de corte, que está ligado à eficiência, e o beta, que é aquele parâmetro ligado à perda de carga. Vai ter eficiência maior. Mas e a perda de carga? Se a velocidade é maior, a perda de carga é maior. Então, o que você espera para o Sterma? Que ele tenha um K menor ou maior do que o LAPO? Menor. E o beta? Maior. Maior. Exatamente.
Aqui está, olha, a faixa de velocidade ideal para o externo. Essa faixa vem da mesma história, né? Menor que 10, a eficiência é baixa, maior que 30 metros por segundo, a queda de pressão é muito alta. Então, recomenda-se que em projeto você trabalhe dentro dessa faixa. Aqui, olha, a equação usando a sistemática geral do Massarani. Ó, o F de RL é igual a 1, porque isso aqui é só para hidrociclones, né? Ciclone só sai sólido embaixo. O efeito de concentração é desprezível, conforme a gente já conversou, para ciclones em geral. E o K, ó, é 0,059. Você lembra o K do LAPO? Quanto que era? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, o K do LAPO. 0,095. O do externo é 0,059. Menor. Deixa eu dividir 59 por 95 aqui. 59 dividido por 95. 62% do valor do LAPO. Então, menor. Lembra quanto era o beta do LAPO? 315. Vamos ver quanto que era o beta do externo? 395. Maior. Então, conforme a gente já esperava, o externo ele é mais eficiente, mas ele provoca uma perda de carga maior, portanto, um gasto energético maior. Por isso que eu não escolhi o externo para as arrozeiras. Porque eu tinha um problema sério aqui nas máquinas de arroz. A disponibilidade de carga era baixa. Eu vi essas medidas antes lá. Então, aqui a equação é a eficiência individual de coleta para o externo. A eficiência global é calculada daquele jeito que eu mostrei para vocês, né? Você tem a equação da individual, tem o modelo de distribuição volumétrica, você integra isso aqui e acha a eficiência global. Então, olha só, eu dei duas famílias para vocês. Vi a diferença entre elas, e aí você vai entender por que existem famílias diferentes, né? Porque às vezes o seu problema é perda de carga, às vezes o seu problema é eficiência. Então você pode escolher uma ou outra, dependendo da situação que você tem na sua realidade. Mas se escolher de uma família, o caminho de projeto é rigorosamente o mesmo desse que a gente aprendeu. Alguma dúvida até aqui? Sobre ciclones? Ou sobre alguma diferença no equacionamento entre as famílias? Alguma diferença? Equacionamento, sim, olha só. A equação é diferente. A forma de usar a equação é igual. Tá vendo? Essa aqui é a equação do externo. Essa aqui é a equação do LAPO. Se você fosse resolver esse problema aqui, em vez de LAPO fosse externa, você não usaria essa equação aqui. Você usaria qual? Aquela outra que você mostrou agora. Você usaria essa aqui. Dá um resultado diferente. Mas o jeito, a metodologia de calcular é rigorosamente a mesma. Porque a física é a mesma. Claro? Claro, gente. Marquinhos. Ficou. Pode perguntar. Existe alguma diferença entre esses modelos de topologia diferente em relação aos dois tipos de eficiência, seja a seletiva ou a geral? Individual e global. Vamos usar as terminologias da área. Você tem uma eficiência individual, você tem eficiência global. Qual a sua pergunta sobre essas duas eficiências? Se eu quiser priorizar a individual, existe algum modelo específico que prioriza ela em relação à global? Ou algo inverso também? Olha só, o uso da eficiência individual ou global depende do seu problema, né? Por exemplo, você está num problema de poluição, conforme esse que a gente deu o exemplo no vídeo que você viu, você está preocupado com o individual ou global? Global. Global. Não interessa se é partícula pequena, grande, média. O importante é que ela não pode ir embora. Certo? Então você tem. A eficiência você tem que pensar na global. Então você já priorizou aí. Ó. Eu priorizei a global porque o meu problema é um problema de eficiência global. Não é um problema de eficiência individual. Então você já tem uma escolha. Né? Agora você pode ter um outro problema do tipo assim, ó, partículas menores que. O ciclone não é para poluição. Imagina que o ciclone você está fazendo corte de tamanho, o overflow vai para um lugar, o underflow vai para outro. Entendeu? E aí você precisa que as partículas sejam
sempre maiores que um determinado valor, porque partículas maiores que esse determinado valor vai te dar mais eficiência no processo. Entendeu? Está acompanhando, Rafael? O raciocínio? Sim. Então você já priorizou aí, ó. O seu problema é um problema de eficiência individual, porque você precisa que a eficiência para aquele tamanho de partícula seja muito alta. Porque partículas menores que aquele vai danificar o seu processo. Então você já fez uma escolha. O meu problema é de eficiência individual. E existe alguma, por exemplo, nas famílias, né, de ciclones, existem alguns mais indicados para o caso global ou vice-versa? Não, os ciclones são sempre você vai ter esses dois tipos de problema que eu falei. Ou o seu problema de eficiência individual ou o seu problema de eficiência global. Isso não é o ciclone que vai dizer, é o seu problema que vai dizer. Agora, eu vou rearranjar a sua pergunta. Existe um ciclone ideal para um determinado tipo de problema? Sim. Existe. Isso que eu quis dizer. Vamos pensar comigo. Olha só. As suas partículas são grossas, são grandes. Não são partículas muito pequenas. Tá? Grande que eu estou falando para separação em ciclone. Tá? Certo. Então, mesmo o ciclone que não seja muito eficiente, ele vai dar uma eficiência alta, não por causa dele, por causa do tamanho das suas partículas, concorda? Você está com partícula grande. Então, você vai pensar numa família que te dá uma alta eficiência ou que vai te dar um custo energético mais baixo? Problema desse tipo. Custo energético. Custo energético, porque eficiência alta você vai ter, com qualquer família que você tiver, você vai ter eficiência alta, desde que seja ciclone, porque as suas partículas são grandes. Então, você vai pensar no custo energético. Beleza? Então, sua escolha vai ser uma família que vai te gastar menos energia, ou seja, que tem um beta mais baixo. Agora, você está com um problema diferente. O contrário, não, eu tenho disponibilidade energética na minha empresa, eu quero pagar a conta, o meu problema é fino. As minhas partículas são muito finas e estão indo tudo para a chaminé e o meio ambiente está no meu pé. Eu não estou preocupado com quanto eu vou gastar, porque o quanto eu vou gastar muito mais com a multa que eu recebi, ou então se eles mandar parar o meu processo, porque eu estou poluindo. Então, o meu problema é de eficiência. A eficiência está baixa com esse ciclone, com essa família que eu estou usando. Eu preciso de uma outra família que tenha eficiência melhor. Então, eu vou procurar uma família que tenha um K baixo, que vai me dar um diâmetro de corte menor do que esse que eu estou usando. Ficou claro a resposta, Rafael? Respondi a sua pergunta? Ficou sim. Só dando um exemplo para vocês, eu até comentei isso com o Aurélio quando ele esteve aqui na minha sala outro dia. Contar uma outra historinha para vocês, assim, rapidinho, para a gente encerrar a aula. Há um tempo atrás, uma indústria lá de Uberaba estava com exatamente esse problema que eu acabei de falar agora. Eles tinham ciclones e os ciclones não eram eficientes. O processo foi mudando e os ciclones deles não estavam atendendo mais a eficiência necessária. O meio ambiente ficou, a legislação começou a ter fiscais, quando eles instalaram não tinha fiscal para olhar para a poluição deles. Mesma coisa, assim, o lugar era afastado, de repente casa ficou perto. Eles tinham ciclones, mas os ciclones não eram eficientes. Aí eles me chamaram. E falaram assim, olha, nossos ciclones não estão bons, eu queria ver com você se você pode otimizar esses ciclones ou propor um novo, a gente atender a legislação. Aí eu respondi o seguinte, olha, eu faço sim, mas meu objetivo não é ganhar dinheiro e sempre tem que ter aluno envolvido, porque eu quero aproveitar toda a pesquisa para formar aluno. E eu tinha um aluno que ele levou 9 anos para formar engenharia química. Ele quase foi jubilado. Por quê? Porque ele era preguiçoso? Não. Porque ele tinha que fazer a faculdade junto com o trabalho. Ele era de família muito pobre, era de Uberaba, de família muito pobre, e tinha que trabalhar para se manter. E aí ele foi fazendo as matérias aos pouquinhos, às vezes tinha dificuldade porque não conseguia estudar, porque trabalhava, levava bomba, ele custou a formar. E aí, quando ele formou, um pouquinho antes dele formar, ele se apaixonou. Ele chama Euclides, esse cara. Ele se apaixonou pela Soraya. E a Soraya já tinha um filho, o Pablo. Então,
ele, antes de formar, ele casou com a Soraya. A Soraya também era desempregada, também era pobre, como ele. E eles tinham agora um filho para sustentar. Então, imagina, o problema que era dele agora virou o problema de 3, né? E ele formou e não conseguiu emprego. Um dia eu encontrei com ele e falei, Queridão, o que você está fazendo? Eu chamava de Queridão. Queridão, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou lavando caixa d'água para sobreviver. E aí depois eu fui na casa dele e descobri que ele morava do lado de um pensionato e a mulher da pensão que dava comida para eles, que eles mal tinham o que comer em casa. E a mulher, para piorar, a mulher ficou grávida. A Soraya ficou grávida. Tinha mais uma menina chegando. Aí, mesma semana, essa empresa de Uberaba me chamou. Aí eu falei para ele o seguinte, ó, tem um aluno aqui que ele acabou de formar, eu quero que ele faça mestrado. Mas eu quero que vocês paguem o mestrado dele, vocês pagam a bolsa para ele. Ele é pai de família, vocês pagam a bolsa para ele. Vocês pagando a bolsa para eles, eu resolvo o problema para vocês. Aí a empresa topou, pagou a bolsa dele. Ele passou a viver agora numa condição melhor, porque já tinha um salário mensal. E topou o desafio comigo. Eu ajudei, claro, botei outros alunos de iniciação junto com ele. E o problema foi resolvido. A gente propôs uma nova bateria de ciclones, mais eficiente. No caso, foi um ciclone Sterma. E resolveu o problema deles lá. E ele terminou o mestrado muito bem e tal. E aí, na época, eu fazia medidas de concentração de partículas emitidas pela chaminé de indústrias da região. Uberaba, Araxá, Catalão. Eu viajava nesses lugares todos, media concentração de partículas e com o dinheiro que eu arrecadava, eu fui montando o meu laboratório. O laboratório que eu tenho hoje, comprando equipamentos, comprando material para o laboratório. Só que eu já estava com o laboratório equipadinho e o Euclides terminou o mestrado, né, precisava continuar sustentando a família, porque aí apareceu já mais uma segunda menina. Já estava com mais uma filha. E hoje ele tem 3 filhas e mais o Pablo, que ele adotou, que era penteado dele. Aí eu falei, não, é o seguinte, todas as minhas medidas agora vai ser sua. Você monta uma empresa e você vai fazer isso, vai ser seu meio de vida. Você vai medir concentração de partículas na chaminé das indústrias. Todo mundo que me procurar aqui na universidade, eu vou passar para você. E ele passou a sustentar a família dele com isso. E aí eu falei, vou te dar mais um desafio, você vai fazer o doutorado, cara, comigo. Você vai trabalhar e a gente vai organizar aqui um horário e você vai fazer o seu doutorado. E o doutorado dele foi a qualidade do ar da cidade de Uberlândia. A gente media a qualidade do ar, media as fontes que emitiam responsáveis pela emissão de partículas, modelamos esse sistema, medimos experimentalmente e ele fez o doutorado nisso. Qualidade do ar da cidade de Uberlândia. Influência da localização, das fontes, das estações do ano, tudo isso, depois modelou isso também. E usamos 7 temporais, e foi um trabalho bacana, ele terminou o doutorado dele. Hoje, o Euclides, é o maior especialista da cidade em qualidade do ar. Então, toda vez que tem um problema de qualidade do ar, a prefeitura tem algum evento, quem vai lá dar palestra? O Euclides, esse cara. E virou professor também na Uniub, na Universidade de Uberaba. Contei mais uma historinha para vocês, tinha tempo, né? Essa história eu contei para o Aurélio também. Porque é a mesma coisa, né? Você vê que a primeira história tem a ver com a segunda, e a segunda tem a ver com a primeira. Por quê? Eu estou falando isso por quê para vocês? Porque vocês podem usar a profissão de vocês, uma vez formados, você tem dois caminhos. Tentar ficar rico. É difícil ser rico com engenharia, mas tem gente que consegue. Eu tenho ex-alunos que são muito ricos hoje. Não estou dizendo que está errado, mas é um caminho. Ou um outro caminho é você ter uma vida digna e usar a sua profissão para abençoar as pessoas, para fazer diferença na vida delas. Qualquer profissão você pode fazer isso. Com engenharia química, demais. Engenharia química é uma engenharia que está diretamente ligada à qualidade de vida das pessoas, em todas as áreas que você pode atuar. Então, independente do lugar que você for, esse é um caminho. Agora eu vou dizer um negócio para vocês. Eu tenho muito tempo de engenheiro.
Se me falasse assim, olha, volta lá no início, o que você faria de novo? Eu faria isso. Exatamente isso. Eu tenho colegas da minha faculdade que eram muito mais inteligentes, muito mais ricos que eu, com muito mais condições de ir muito mais longe que eu fui, mas escolheram outro caminho. Então, talvez não seja é difícil você medir felicidade, não existe um equipamento que mede isso, mas assim, a maior parte do nosso tempo a gente gasta na profissão. E se você encontrar um caminho que você sustenta a sua família, mas que também te dê uma satisfação de fazer diferença na vida das pessoas, na sua profissão, você vai ser feliz na sua profissão. Desculpa o discurso, pessoal, mas eu queria aproveitar essas duas histórias e contar e falar isso para vocês. Beleza? Perfeito, muito bem. Sim, professor. Então eu vou parar a gravação aqui.